bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você está assistindo. Mais uma vez, obrigado por assistir e bem-vindo ao nosso podcast. Hoje encerramos já, Denise, a parte de plasma. Encerramos, né, a nossa foi série muito de legal. plasma na semana passada. Quem não assistiu, fica focado para quem quer aprender sobre a corte de conformação com plasma, história, parte de plasma, consumíveis, como usar, como escolher o plasma principalmente. As marcas, né, de fonte plasma. Fonte, como funciona, aquele tipo de coisa. Volta um pouquinho no podcast e vocês vão entender. Antes de continuar, de novo, inscreva-se no canal. Isso aqui quem fala para mim é o nosso amigo Ismael, tá? Então ele fala para se inscrever no canal, compartilhar com aquele teu amigo. E ativar o sininho. Se eu não falar isso, não é podcast da metade. Que eu sou o Gustavo, para quem não me conhece. De novo, muito prazer estar com vocês aqui. Hoje a ideia é falar um pouco sobre o laser. Explorar um pouquinho mais, isso daí, né? Quem não conhece, o quer conhecer. Se você está aí na sua casa, onde você estiver, e chegou nesse vídeo, olha em volta. Olha em volta, sua TV, seu celular, tudo que tem em volta de você, mesas, cadeiras, parte de metal, inclusive na sua saúde, e tudo que você tem contato, ou teve, ou foi feito a partir do desenvolvimento do laser. Sei como essa tecnologia foi fundamental para o desenvolvimento humano. Dizem que foi uma das tecnologias principais inventadas no século XX. Se não fosse essa tecnologia, nós estaremos no nível que nós estamos hoje, com computação, com a evolução dos computadores quânticos, sabe? As coisas mais avançadas que nós temos foi a partir dos primórdios do laser. Na verdade, é uma tecnologia que a gente não consegue... Quando ela foi descoberta, a pessoa que descobriu não conseguia nem imaginar a grandeza, né, dessa tecnologia. E o laser, não é que ela parou, né? Ela não parou no tempo, ela continua em constante desenvolvimento, né? Tanto na parte do corte com conformação, que é onde nós vamos focar hoje, que é a ideia do nosso podcast, mostrar sobre a evolução dessa indústria, do laser, porque o laser é feito para mais coisas, né, Denise? Não. Pesquisa, desenvolvimento, medicina, ciências espaciais, estética assim, N fabricação aplicações. de roupas, fabricação de metal, fabricação de vários tipos de joias, né? Então, você tem uma infinidade. Você tá cheio de joia hoje, hein? Tá bonita. Muito provavelmente foi feita numa algumas coisas. laser, alguns né? clientes nossos compram as gravadoras laser para fazer corte de joia, não sei se você sabe. Não, eu sei. É muito. Para fazer os brackets. Os brackets do aparelho odontológico, né? Então, antes de continuar, deixa eu fazer um agradecimento para um amigo meu, que hoje nós temos aqui o nosso Metallic Podcast e foi cortado numa laser de CO2. Então, Vinícius Formaggio, muito obrigado pelo presente. Obrigada, Vinícius. Não vai ser esquecido, está sendo usado aqui para iluminar nosso podcast. Muito obrigado. E assim, ele usa laser, tá vendo? Ele usa laser para fazer isso daqui para venda. Então, o laser é diversificado demais. Então, a gente queria hoje falar um pouquinho sobre a história, como nós falamos do plasma, como é que aconteceu com o laser. Contar um pouquinho, né? Que às vezes é curioso. A gente usa a máquina no dia a dia, tá ali aquele negócio, parece que foi feito ontem. E não, teve... Da onde veio, né? Teve esse desenvolvimento desde lá 1910, 17, eu acho, 20, que Einstein começou com as teorias. Você já deu spoiler, que eu ia perguntar pra você agora. Você ia perguntar pra mim? Tá. Quem será que teve a brilhante ideia, né? De fazer... De começar a pensar nisso. No laser, nesse tipo de... É o maior físico, acho que, da história, né? Foi. E as teorias dele hoje repercutem não só no laser, que é o que nós vamos falar hoje, mas em outras áreas da física, física quântica e tudo. O cara é fera. Não, ele é fenomenal. Um pouquinho antes aqui do pod, a gente estava discutindo um pouco sobre a importância do Einstein na vida, né? Na história da humanidade, ele proporcionou, né? Só com pessoas. Na época ele não tinha, só tinha teoria, né? Tanto que é uma teoria que ele fez sobre a estimulação de luz e tudo mais. E ele não tinha tecnologia na época, ele provar aquilo. Então ficaram as teorias e hoje a gente conseguiu provar várias coisas. Ou também não provar, né? Que ele errou, algumas coisas ele errou. Mas na grande maioria ele acertou e isso acabou com o desenvolvimento... na verdade não é nenhum erro, né? Na verdade é igual a gente, quando a gente tá pensando em alguma coisa, será que é assim? Será que dá certo? Quando você vai colocar na prática, você ajusta, né? Para o que vai dar certo ou não. Mas não é erro, né? Então qual foi a teoria dele que foi o que embasou para todos os outros cientistas desenvolverem, né? Que você tem um átomo. Quando você estimula esse átomo com um fóton, luz é fóton. Quando você estimula ele acumula energia na camada de valência do átomo. De novo, sou engenheiro, não sou físico, né? Mas se eu falei errado, por favor, os físicos de plantão me corrijam aqui nos comentários. Mas uma vez que esse átomo ganha essa energia do fóton,
a energia não se perde nem se cria. Então, ela sempre tem a teoria da conservação da energia. Então, quando ele volta ao estado, de volta para a camada de valência dele, normal, ele emite outro fóton, na mesma frequência de luz. Então, grave isso. É a estimulação do elétron por um fóton, quando ele ganha energia. Quando ele volta aquele fóton, aquele elétron para a camada de valência, ele emite outro fóton. Essa que é a teoria que Einstein, na época, maluco, pensou. Né? Maluco não, porque ele estudou, né? Falar que ele é maluco, eu que sou maluco, ele fala que ele é maluco. Então, ele estudou para isso e fez essa teoria, mas ninguém conseguia provar. Aí começaram vários cientistas, né? Você até estava me contando. Físicos, a Denise tá craque na história do laser, né? Não. A gente deu uma estudadinha aqui pra gente não falar besteira. Para não falar tanta vocês, besteira. Né? Não falar tanta besteira. Tanta besteira. Um pouquinho pode ser que saia, mas enfim. Na verdade, a gente não pode dar o crédito só pro Einstein, né? Porque ele desenvolveu uma teoria. Desenvolveu uma teoria e aí... Na prática é outra coisa. Na prática, outros físicos, outros cientistas começaram a dar um pouco mais de atenção para isso, e aí eles começaram a desenvolver testes, fazer protótipos, dispositivos, para conseguir provar um pouco da teoria dele, né? Sim. E aí, então, a história do laser ela é bem bacana, que tem até um trecho que fala, né? Ela não foi desenvolvida por um só gênio, né? Então, foram vários, né, cientistas, vários gênios, cada um contribuiu com um pouquinho de conhecimento para a gente ter hoje essa importância e a magnitude que o laser tem na nossa vida hoje, né, no dia a dia. Sim, sem dúvida. Um dos primeiros estudiosos disso daí foram que inventaram o maser, que não é laser, e assim era trabalhado com micro-ondas, ainda não conseguia fazer com luz. O primeiro foi um laser de rubi. Então, que é chamado de laser vermelho. O laser vermelho, um vermelho azul não, um vermelho profundo, igual a cor dessa tela assim, bem fraco, mas que provou a teoria da estimulação dos fótons que o Einstein tinha feito em 1917. E é isso meio perto, né? Porque essa teoria do Einstein, quando ele fez essa descoberta, isso foi em 1917. Foi. E aí, logo em 1920, esses outros cientistas já começaram a tentar aprovar essa teoria. Mas assim, a tecnologia mesmo foi na década de 50, 60. Que aí você pega lá uma teoria, aí você vai pegando os protótipos, os estudos, e aí você vai sempre tendo aquele acúmulo de conhecimento e você chega hoje no que a gente tem, né? Sim. Theodor Maiman, acho que foi o cara que fez o rubi. Theodor Maiman, em 1960, né? Mas um pouquinho Laboratórios antes... americanos. Os americanos são fera. Lá em 1950, eles já estavam mais avançados em relação a isso. Então, faziam máquinas, desenvolviam protótipos. Sim. E aí, ela realmente deslanchou como uma tecnologia comprovada mesmo em 1960, mais ou menos, por aí. Você falou para mim que o Charles... E o Arthur... E o Arthur eram cunhados. Descobri então, isso aí, fuçando a história, casamento né? matrimonial de laser aí. Você vê, né? Tem relação familiar até na invenção disso daí. Pois é. No mundo da física, no mundo corporativo, né? No mundo das descobertas, existe a relação familiar. Um outro que você me disse que aí teve a Guerra das Patentes nessa época, que cada um contribuiu com uma... Tinha vários laboratórios nos Estados Unidos fazendo esse desenvolvimento, com o maser, com laser de rubi. Aí depois teve a invenção do laser de CO2 pelo Patel, que aí sim, esse foi revolucionário também. Para a nossa indústria foi a revolução, que foi o primeiro laser de CO2. Mas parece que teve uma briga, né? Teve uma briga de patentes que se arrastou por mais de 40 anos aí, porque todo mundo queria tirar um pouquinho, né, dos benefícios, dos frutos, né, dessa tecnologia. Queria colher um pouquinho dos frutos. Então, o James dizia que era que ele era proprietário intelectual dessa tecnologia, e o Arthur também, o Theodor Maiman também. E aí o Gordon, que é Jim Gordon Gould. Quem ele era nesse meio? Ele era um estudante e ele estava fazendo um curso de TCC. E aí estava no grupo ali do James, conheceu a história, ficou muito empolgado. E aí, a partir desses conhecimentos que ele adquiriu junto com o James, ele começou a criar algumas teorias também dele ali. Começou a compartilhar com ele ali. E as teorias do Gordon foram muito importantes pro desenvolvimento mesmo do laser. E aí ficava naquele negócio.
né, eu tô aqui desenvolvendo isso, eu tô ajudando. Cadê meu nome? Não vou ter, né, nenhum tipo de reconhecimento por isso, então ele começou a ficar um pouquinho mais inseguro em relação a isso e começou a fazer arquivos de todas as contribuições. Não, ele não escondia. Então ele ia lá e falava: olha, James, olha, descobri isso, olha que legal. Mas ele anotava que ele tinha feito Anotava, ia lá no cartório, fazia registro daquele material. Então ele documentava tudo. Então, tempos depois, quando eles realmente chegaram, né, às vias de fato do negócio, foram para... Ele fez algumas tentativas de registro de patente em 1959, mais ou menos. Só que o James, não é James, né? É sim, é o Townes, é Charles, né? O Charles, ele já tinha feito o pedido de patente, só que patente a gente sabe que é um processo bem demorado e tudo mais. Então, quando o Gordon entrou com o pedido, já estava saindo a aprovação pro Charles. Então, ele acabou perdendo essa patente. Mas ele não desistiu, gente. Ele lutou por mais de 40 anos para provar que ele fundamentou... A participação total nisso daí. Ele teve participação em todo o processo do desenvolvimento do laser. E depois de quase 40 anos, ele conseguiu restituir 48 das mais de 200 patentes que tem aí do laser. Então, assim, imagina uma indústria dessa desenvolvida, o quanto de royalties ele não ia perder se ele não lutasse. Né? E ele poderia ter desistido, né? Porque um aluno, né? Você tá numa briga de cachorro grande, né? Mas não, eu tive participação, tenho consciência, né? De toda a contribuição que eu tive na ciência para que a gente chegasse a isso, então eu não vou simplesmente desistir. Então, ele continuou e foi embora. Cara fera. Bom, tem que ganhar dinheiro mesmo, porque o que ele inventou revolucionou a sociedade. Exatamente. É que, na verdade, não é uma invenção única, né? Não é individual. Então, é um desenvolvimento de uma tecnologia coletiva. Foram várias contribuições que culminaram para o resultado que a gente tem hoje. Da teoria a partir do Einstein. Então, acho que ele era o único que poderia ter pedido patente isolada, né? Bom, lá em 1963, 64, Patel... Nos Estados Unidos começou também, a olhar diferente para o laser. E viu que dava para fazer também laser com gás carbônico, CO2. Né? E aí, essa foi o ponto de partida para os lasers que nós temos hoje na indústria de corte e conformação. Que é para cortar mesmo, né? Não foi feito para isso, mas depois foi com o desenvolvimento, tanto que pouquíssimos anos depois, em 67, por 3, 4 anos que Patel conseguiu inventar e entender como funcionava o laser de CO2, já existiam primeiros protótipos para corte de chapa também. Então o primeiro corte de chapa da história foi feito com laser de CO2, tinham 300 watts. O laser de Patel era 1000 watts. Você vê como evoluiu em poucos anos para 300 watts. 300 watts não é hoje. Hoje não é tanta potência, mas para corte de metal funciona. Funciona. Então eles conseguiram fazer um bico de laser com gás concentrado. Eles usaram oxigênio na época também para fazer o primeiro corte de chapa da história. E entenderam que aquilo ali era algo que poderia ser evoluído tanto para trabalhar com metais mais duros, com plástico, porque o laser de CO2 ele é absorvido por vários tipos de materiais, né? Tanto metal quanto plásticos e madeira, né? Como esse objeto aqui. É uma característica de diversidade, né, do CO2, né? Quanto que o laser fibra, ele é mais segmentado, né? Então eu não mais para metal, mais para metal. Aí conseguiu fazer isso daí. Aí a Boeing também começou a evoluir. Então as primeiras máquinas realmente para corte de chapa de metal começaram na década de 70. Então muito tempo atrás, né? Se a gente for pensar, não é tanto tempo assim, né? Bom. Mas teve uma evolução boa. Então o laser de CO2 começou na época também laser YAG, que também é um laser de cristal, parecido com o laser de rubi, mas com itérbio. E você sabe que quando eu ouvia falar laser YAG, eu achava que YAG era uma marca, gente. Não, YAG é o tipo do laser, o tipo de dopagem do cristal, de como que ele é formado, é um tipo de laser. Que é o antecessor do laser de fibra, porque eles trabalham na mesma frequência, né, na mesma comprimento de onda, que é 1064 nanômetros. O laser de CO2 é 10.600 nanômetros, ou seja, ele é uma comprimento de onda maior. Então, alguns materiais você tem uma absorção. Por que eu quero que o laser seja absorvido, no nosso caso, da indústria de corte e conformação? Ele tem que ser absorvido pelo material, porque o material esquentar, eu quero que ele esquente.
como plasma. Eu quero que ele esquente, que ele derreta, que entre em fusão. Pra e que aí a o gente gás consiga fazer o desenho, fazer a linha de corte, né? é para isso, para a indústria de transformações, para outras indústrias, existem vários tipos de aplicação com a luz coerente do laser, que é a luz em fase, né, tanto no tempo quanto no espaço. Então, a luz laser é usada para um monte de coisa. Mas para o nosso caso de corte com formação, a gente precisa que o laser seja absorvido pelo material. O laser de fibra, ele é muito absorvido por metais, tanto quanto alumínio, quanto inox e esse tipo de Então, coisa. a primeira tecnologia que a gente teve de laser para corte de metal foi o CO2. Para corte de metal foi o CO2. Aí depois começaram os estudos com o laser Que YAG. foi descoberto por Patel. Acho que é Karma Patel, né? Ele era um indiano, mas foi lá nos Estados Unidos também. Isso aqui, Denise, não sei se você consegue ver, mas isso aqui é um laser, é o emissor de luz do laser fibra. Fininho, muito né? fininho, parece um fiozinho de cabelo. Não sei se dá para ver, deixa eu tentar pôr aqui para o pessoal da câmera, para conseguir ver. Não sei se dá para ver. É um fio de cabelo. Eu até brinquei com o Gustavo que um fiozinho de cabelo. Se eu visse essa peça em qualquer lugar, eu nunca diria que isso é uma fibra laser. Isso é uma fibra ótica para máquinas de corte a laser. Não diria. É bem parecido com fibra ótica de telecomunicação que a gente tem em casa para chegar. Sabe o que isso me lembrou agora? Internet. Aquelas árvores de Natal agora isso, que tem fibra, as fibrazinhas na ponta. Aquilo é mais plástico para guiar um pouco a luz, mas isso daqui realmente é feito com dopagem de tébio. Então, tem uma boa complexidade aqui dentro de como funciona isso daqui. Você tem ideia de como funciona? Não. Isso é o que tem dentro da máquina laser. Tá vendo? Isso aqui é o emissor de luz. E aqui é fibra ótica. Aqui, na verdade, esse fiozinho de cabelo que a gente comentou, ele é bem complexo dentro dessa fibra ótica. Então, o que é a dopagem, né? Eu tenho aqui uma capinha de plástico, não dá para ver direito na câmera porque ele é muito fininho, mas assim, é uma capa de plástico para proteger a fibra. Tenta colocar ela na frente do microfone. Que mas deu para ver aquela hora eu mostrei, acho que dá para ter uma ideia de como ele é. Ele é bem fininho. Aqui eu tenho uma camada de refração e a camada interna que a gente chama de núcleo, que é o core, em inglês core, e o cladding, que é em volta. Então, aqui eu estou emitindo os fótons, lembra? Lembro. Todo mundo pensa que isso aqui que é realmente que o laser. Aqui é só onde eu estou emitindo os fótons na frequência que eu quero. Só que o laser é uma luz muito coerente, muito concentrada, uma fase só. Sabe quando você brinca aquele laserzinho vermelho? Que ele fica a gente brinca com os gatos. Ele não fica um vermelho o mais vermelho que você já viu na sua vida? Porque é uma luz extremamente coerente, numa frequência de luz, num comprimento de onda, na verdade, muito, muito certinho. E aí o seu olho vê aquilo ali como um vermelho mais vivo do mundo. O fibra ótica, que é o que a gente usa, o fibra que é itérbio, né? Que é dopado com itérbio, que é o fibra que a gente chama de corte de laser por fibra. Tá. Ele é numa frequência que a gente não consegue ver. É 1064 nanômetros, é infravermelho, abaixo do vermelho. Então não consegue ver, mas ele é absorvido por metais e tudo mais para fazer o derretimento. Mas e aquele brilho que a gente vê quando sai do cabeçote, né? Do bico lá da máquina? Aquilo é o metal queimando, né? O metal quente, é o metal em incandescência. Não é necessariamente o laser, não, né? o laser você não consegue ver. A gente não consegue enxergar. Então, a gente enxerga ali algo brilhante, que fica bonito, aquele monte de faísca. Mas aquela faísca é um metal que foi aquecido pelo laser e voou para todo que é lado. E aí fica aquela imagem. Mas o laser em si você não consegue ver. Algumas câmeras de celular até pegam, ficam meio que vermelhado na câmera, consegue pegar, mas o seu olho não vê. Por isso que tem um risco você olhar diretamente para aquilo lá. Por isso que a gente indica que todo operador utilize óculos de segurança. E que a máquina tem o NR12 na máquina. De proteção ali para que evite qualquer risco. Isso, nos olhos, né? E tudo então, mais. Aqui dentro dessa fibra ótica eu tenho um emissor de luz, ela está dopada com itérbio. Por que o itérbio? Porque ele vai soltar o fóton na frequência que a gente quer, que é o 1104 nanômetros, que vai amplificar a luz que eu estou sendo gerada por esse diodo emissor de luz aqui. Que louco, né? Então, e a luz vai ficar ali dentro do core, né? Com o cladding, é que eu não tenho o desenho, mas ele é um círculo e um núcleo, né? O núcleo onde tem o itérbio, que é onde realmente faz a amplificação da luz a partir dos fótons, que é a teoria do Einstein. E em volta para manter, do core, para manter a luz ali dentro, né? Para ela não escapar para lugar nenhum. E vai sendo refletida todo aqui, até lá o cabeçote de corte, certo? E aqui dentro tem vários espelhinhos também, que fazem para não retornar, para a gente só mandar para frente realmente a frequência de luz que a gente quer. Então é bem complexo isso daqui. Só enxerga um pedacinho de vidro aqui, que parece vidro, né?
e no fim ele é altamente complexo. É um vidro, na verdade, né? Eu achei até que era um fiozinho de nylon, alguma coisa. Não, em volta ele tem o plástico para proteger. Então tem uma capinha, não sei se dá para ver, tem uma capinha, depois tem outra capinha de plástico, aí depois tem o cladding e depois tem o core. Então é assim que ele funciona. Por isso que o pessoal, pô, mas essa fibra, tem aquele cabão de fibra, né? E a gente acha que aquele cabo não está fazendo nada, é ele que está amplificando realmente a emissão de luz dos fótons do laser. Como que a gente chama? É uma fita? Não é, né? Essa mangueirinha aí. Não, é só proteção, é só para proteger ele. Na verdade, ele não é assim lá na máquina. Na máquina ele tem um invólucro protegido de metal, porque isso é muito delicado. Se você fizer assim com ele quebra, né? Então ele é muito delicado, tem que tomar cuidado. Tá? Entendi. Então essa a fibra ótica, né? De tébio, que é o que é o mais usado hoje, é dessa forma. Por quê? Porque a conversão de eletricidade para luz é muito melhor do que o CO2, por exemplo. Né? O CO2... Você sabe que as máquinas de CO2 têm uma certa vantagem por conta do fibra? Porque ele não corta só metal, né? Como a gente falou, ele corta vários materiais. Ele tem uma diversidade maior de materiais que você consegue trabalhar. Hoje nem tanto, mas antigamente o CO2, para chapas mais grossas, ele cortava melhor do que o laser fibra ótica. O fibra foi colocado no mercado primeiro. Energia elétrica, ele é mais... ele economiza energia. Mais barato, né? É um processo mais barato. A conversão é mais fácil, a manutenção dele é mais fácil. Também, né? E para chapa fina ele é mais rápido. Por quê? Por conta do comprimento de onda, que é melhor absorvido pelo metal. Por isso que numa chapa fina você não consegue competir numa máquina de fibra ótica com uma máquina de CO2 para cortar chapa fina. Não tem como. Por quê? Porque é inerente ao processo de geração do próprio luz laser. Entendi. É por isso. Então, aí voltando à história, né, começaram os estudos com laser de YAG, que era um cristal. Que aí a gente já vai para os avanços, né? Da tecnologia, né? Eu não sou tão velho assim, tá? Só um Mas ainda quando começaram os primeiros CD players, por que começou CD player? Por que existiam os primeiros CD players? Porque é um diodo de luz, de laser que conseguiram evoluir, que é um diodo semicondutor. Você fala para mim de diodo, eu penso naquelas pecinhas pequenininhas é mais ou menos que você coloca em placa eletrônica e tudo mais. Então, com várias dopagens, com vários tipos de materiais, para que o comprimento de laser dele seja feito para fazer com que o laser funcione. Tem a teoria do laser, várias perfurações, microperfurações, digital e tudo mais, não vou entrar nisso agora, mas foi a evolução de laser de semicondutor. Então, nós temos os lasers de gás, o laser de cristal e o laser de dopagem de fibra, da fibra ótica, que são esses que a gente usa até hoje. Então, essa começou a evolução. Aí, na década de 80, muitas máquinas começaram a ser construídas. Aí, começou a crescer esse tipo de E as primeiras aplicações do laser lá, quando ele foi desenvolvido, não foi para corte, né, na verdade. Eu não sei para que eles desenvolveram aquilo, pra ser sincero. Ou só por curiosidade. A história não fala, mas é para tentar provar uma teoria. Eu acho que eles tinham alguma coisa em mente. Não tem nada voltado para... Por que foi inventado, né? Eu realmente não sei responder essa pergunta, mas o que evoluiu disso foram várias mas eu acho que as primeiras aplicações foi na parte de medicina, né? Mais para medição, distâncias, científico. Teve a medição... Corte, foi quando um a NASA pousou na Lua, ele colocou um espelho para refletir um laser, para a gente fazer medições de distância da Lua para a Terra. Foi feito com laser. Foi feito com laser. Se não tivesse o laser, não teria conseguido fazer. Por quê? O laser, de novo, é uma luz muito coerente, então ela consegue, sem ter uma mudança de fase, nem de amplitude tão ruim quanto uma luz como essas que tem aqui no estúdio, que é uma luz totalmente aberta. O laser não, é uma luz extremamente mais focada. É uma história bem interessante, né? Bem legal. E para o corte foi isso. Então, antes do laser de fibra, era muito comum as máquinas de CO2. Ainda existem hoje as máquinas de CO2, porque não dá para você eliminar essa tecnologia. Tanto porque você precisa cortar... Até porque tem muitos materiais que você precisa. Então, dizer que o laser de CO2 ele é obsoleto. Quem está falando isso e eu acho besteira. Que não é... Eu acho que o laser fibra, ele não vem para substituir, né? Ele vem para ter uma alternativa a mais, né? Mais econômica, mais viável. Em alguns pontos, o laser fibra não serve. Você não consegue cortar plástico com laser fibra. Até consegue, mas fica com qualidade ruim e horrível. Não funciona. E para metal, chapa fina, metal como alumínio também que é refletivo, o laser fibra já é mais evoluído e funciona até melhor do que o laser CO2. Tem uma qualidade de resultado melhor, né, para peça. Mas para a nossa indústria, que é o quesito de hoje da nossa conversa, para corte de metal, hoje não tem nada melhor que o laser de fibra ótica. Não existe. O laser de fibra ótica dominou o mercado. Quem tem CO2 quer migrar para fibra ótica, tanto porque o CO2, a eficiência de conversão de eletricidade em luz é muito baixa.
E o custo da operação também é mais alto, manutenção, né? O laser, você precisa do CO2, você precisa de gases muito especiais, gases nobres, como hélio, nitrogênio de alta pureza, o gás carbônico de alta pureza. A manutenção do laser fibra também é muito mais fácil, né? Uma manutenção mais limpa, mais rápida, né? Não, sim, é outra coisa. Aí lá no finalzinho da ponta, quem não viu a parte de cabeçote, de laser, de lente, dá uma olhadinha lá, a gente mostra a parte de um cabeçote, como é um cabeçote, e onde que o laser realmente é entregue no cabeçote. Então, essa fibra, claro, ela não vai assim, não vai né? assim, Ela tem toda uma proteção depois. Aí entrega esse laser lá no cabeçote, tem as lentes colimadoras, que é para alinhar o feixe, depois a lente focal, para eu focar o feixe onde eu quero, e aí fazer o corte. Então, essa foi a evolução que nós tivemos desde aquele primeiro laserzinho, desde a primeira teoria do Einstein, do laser de Ruby, depois laser de CO2, laser YAG, agora o laser de fibra. E também já estão começando a existir o laser de diodo também. O laser de diodo, o laser é feito direto no semicondutor, como se esse carinha aqui, ó, gerasse o laser direto sem ter que amplificar na fibra ótica. Só que assim, a gente não consegue uma potência tão alta ainda, mas já existem estudos, Max Photonics principalmente, ele tem alguns lasers já prontos, potência de 1 kW, 2 kW, para algumas aplicações com laser de diodo. E qual seria a diferença do fibra para o diodo? O fibra você consegue potências muito maiores hoje, pela tecnologia que está evoluída. 30 mil watts, 50 mil watts, já tem máquina de 100 mil watts. 120 mil watts, negócio é para cortes, assim, acabou com o CO2, né? O CO2, se eu não me engano, eu nunca vi uma máquina de CO2 mais do que 6 mil watts. Posso estar enganado, se alguém conhecer melhor que eu, pode deixar no comentário, mas eu nunca vi uma máquina de CO2 maior do que 6 mil watts. Não sei se foi porque a tecnologia parou, porque começou a evoluir mais fibra ótica, ou porque era o limite ali, por conta de espelho, de fabricação do CO2. Então, eu nunca vi. E essa melhoria na fabricação da fibra ótica faz com que seja a melhor escolha. Então, mas o laser de diodo ele é muito usado hoje, porque a frequência do laser de diodo é diferente da frequência de laser. Então, cada laser tem uma frequência de luz, de comprimento de onda diferente. Cada material vai absorver aquela frequência de luz diferentemente do que outros. É por isso que a gente escolhe um tipo de laser em detrimento do outro para cada aplicação. Como você falou, não está substituindo. E sim, ou criando aplicação nova, ou porque a aplicação antiga já era mais cara ou de difícil uso, a gente acaba usando essa tecnologia hoje na parte de corte com formação. Mas o diodo, ele cortaria o quê? Metal também? Não é mais para corte, ainda não é para corte, não é usado para corte. É para endurecimento de material, sinterização. Por exemplo, imagine que você tem uma pá carregadeira e ela sempre está cavando terra e aquilo lá tem que ser endurecido, tem que ser um metal muito duro. Você pode usar o laser para colocar uma camada de um metal mais duro do que aquele que é o metal base, para que aquilo lá dure mais com o tempo. Na indústria isso é muito usado. Entendi. Então é endurecimento de material, de metal. Para materiais refletivos ele funciona melhor até que o fibra, mas para corte o fibra ótica ainda é o que tem mais vantagem. Falando ainda um pouco da aplicação do laser de fibra, a gente não usa ele só para corte hoje, né? A gente tem máquina de limpeza, a gente tem máquina de solda. Não, aí cresce a gama o laser de diodo é muito bom para solda também. Ah, que legal. Para solda mais delicada, para solda de materiais diferentes, já está crescendo esse uso do laser de diodo. O de fibra também tem, mas o de diodo está começando essa... Você vê que a evolução até chegar hoje, né? Eu nunca usei um laser de diodo, nunca teve uma aplicação para o nosso setor. Mas já existe e já é comercializado. O único contato que eu tenho com laser é com fibra. Sim, né? Que até porque a gente comercializa e, enfim. Mas... Dentro do laser de fibra tem os lasers que é o que a gente usa, que é o laser de onda contínua, ou seja, um laser contínuo mesmo. Tem o laser pulsado, que é o laser que usa nas gravadoras. Eu ia te perguntar agora as variações do fibra, né? Do que a gente conhece hoje, que é o dia a dia Todos são fibra ótica, tá? Todos são fibra. Que é fibra Mas tem uma ótica, variação do quê? Dopagem, que é a gravadora, que tipo é a de luz, potência, né? A gente tem gravadora de 30 watts e a gente tem máquina de corte com 1000 watts de potência. Então, a discrepância ali na potência é muito grande, né? Para gravar, você não precisa de tanta potência. Você precisa de mais intensidade de pulso pontualmente. Ou seja, em energia em joules, você precisa de um pulso mais rápido, de um pulso mais forte para você ter uma gravação ou mais... Vamos pensar quem está no metal, né? Nós temos hoje as pulsadas, as lasers MOPA e as QCW, que é quase contínuo, para fazer gravação. Tem a ultravioleta também. Eu estou falando de laser fibra. Tá. Laser fibra. E o laser ultravioleta é um laser de diodo. Então ele não é gerado não tem fibra ótica no meio.
Então é como se fosse um laser de diodo que você e ela consegue é uma toda frequência. diferente, né? Uma máquina outra bem coisa. bacana mesmo. Então nessa turma toda de laser, você precisa escolher qual é o melhor para aquela aplicação. Tem laser para fazer gravação colorida no metal, não sei se você conhece. Eu já vi também, já. Mas, por exemplo, eu tenho uma gravadora de 30 watts e eu tenho uma máquina de corte de 1000 watts. Sim. Talvez eu não consiga cortar com 30 watts na gravadora, até porque não é a proposta dela. Mas eu consigo gravar numa de 1000 watts? Numa máquina de corte? Consegue, mas não é o laser para isso, né? O diâmetro da fibra é diferente, a saída da fibra ótica é diferente da luz. Até porque se for o alguma tipo de coisa... pulso, a frequência do laser, é uma mistura de tecnologia. Não é específico para isso, né? Não é dá para cortar. O fibra também você consegue gravar algumas coisas no metal, porque você diminui potência, mas para gravação mesmo é um laser de gravação. Específico para aquilo. Entendi. Né? Então tem essas diferenças aí. E aí você falou, tem laser de ultravioleta para gravação, tem o laser verde para gravação, tem o laser CO2 para gravação. Lembra, tem cliente que vem aqui gravar vidro, só ultravioleta que o vidro só absorve essa frequência. Outras também, mas assim, descoberto que o vidro vai absorver a comprimento de onda, que eu acho que é 385 nanômetros, do ultravioleta e vai fazer a gravação no vidro. Se você tentar gravar com CO2 no vidro, não vai ficar muito legal. Se você tentar gravar com fibra ótica no vidro, não vai gravar. O laser vai simplesmente atravessar, porque ele não vai absorver. Então, eu preciso de absorção para eu ter uma gravação ou ter um corte. Então, não adianta só a potência da máquina, né? Você precisa ter um material que consiga... Isso, é tudo isso. Então, nós estamos aqui, quem tiver a ideia de comprar uma máquina, pode conversar com a gente. Você precisa entender para cada tipo de máquina, um laser diferente. E a gente falando aí nas aplicações, a gente acabou entrando no assunto do impacto, né, da descoberta do laser na sociedade hoje em dia. Começando lá em 1920 até hoje, qual que você diria que foi o maior impacto que a gente teve hoje? A medicina, né? Medicina e pesquisas também científicas, aeroespacial e tudo mais. Construção de aviões. A Boeing, como eu falei, foi uma das primeiras que começaram a testar o laser na década de 60, para corte de titânio, de alumínio aeroespacial. São todas essas... Teflon, começou naquela época também esse envolvimento, para uso aeronáutico, militar. Então, hoje os aviões que têm corrida espacial sem o laser... Existem laser para impressão 3D hoje. Tem muitas empresas como a SpaceX, que fazem os foguetes, né? Que é do nosso amigo lá, do Elon Musk. Ele já está começando a usar a tecnologia com impressão 3D de metal, a laser. Ele é muito gênio, né? Tem formas complexas, principalmente internas, que você não consegue usinar, simplesmente não tem máquina para fazer isso. Você tem que fazer com um laser. Então você tem o desenho em 3D, o laser constrói a partir do zero. Imagina esse copo aqui sendo construído do laser, né? Camada por camada, como se fosse uma impressora 3D, mas com metal. Com caramba. Então faz a sintetização do laser do metal com laser, ele solidifica, né, fusão, e vai construindo aquela peça. Foguete com isso daí. Então, e a indústria de corte, com formação também, medicinal, óleos, cirurgia. Tem cirurgias para você não precisar mais usar cirurgia óculos dentária. Que você faz com tudo laser. Com laser. Tratamento estético, né? Não só estético, mas para a saúde mesmo. Por exemplo, eu tenho melasma e eu tenho rosácea. Quem tem rosácea sabe que é uma coisa chata de tratar, de cuidar. O laser você ajudou. Fica dependente, né, do medicamento e tudo mais. E eu fiz o tratamento com laser, chama Fotona. Sensacional. A diferença. E é laser. Eu creio que é um laser YAG esse aí. Nessa máquina. E é incômodo um pouquinho, viu, gente? Para quem nunca fez, se quiser fazer, ele melhora muito o aspecto da pele, né? Tira todas as manchas, o vermelho. Mas ele é um pouco incômodo. Então, além de dicas da indústria, nós damos dicas cosméticas de beleza. Tá bom. Você lembra quando foi a primeira venda nossa, falando da história nossa agora do Eu lembro laser? Porque foi um divisor de águas pra gente, eu diria, né? Foi mesmo. Foi uma coisa muito atípica, né? Eu confesso pra você, falando aqui agora, acho que eu nunca falei isso pra você, mas eu fiquei com medo. Com medo, né? De não dar certo. Porque é uma máquina que a gente importou essa máquina, né? A gente sabia da tecnologia, mas no Brasil não tem condição de fabricar uma máquina dessa, porque nós não temos simplesmente fabricante que faça a fonte laser. Então, você tem que importar de qualquer forma esse material. A gente até tentou estudar um pouco a respeito disso, né? E eu lembro que na época, acho que foi 2017 mais ou menos, por aí,
nós tínhamos um cliente de plasma que sempre teve uma relação muito bacana com a gente e ele conhecia uma pessoa que tinha muito interesse em laser, mas a gente não vendia laser, então a gente vendia plasma. E esse cliente foi até a nossa empresa para fazer alguns testes em plasma lá. Não deu certo. Era inox, né? O inox no plasma corta, mas o inox fino no plasma para ele não deu certo. Não dava aplicação porque ele precisava de muita qualidade, né? E ele precisava de... Esse é o, falando nomes agora, é o Jair da Imporsider. O Jair. Jair, um abraço para você, muito obrigado, viu, pela ajuda. O Jair, ele virou, além de cliente, um parceiro e um amigo mesmo, né? Então, a gente construiu ao longo de todos esses anos algumas relações mais pessoais com alguns clientes. E o Jair é um deles, né? E ele é um cara doido, assim, sabe? Ele é doido e ele me doido pelo lado bom. Sim, né? Doido pelo lado bom. Ele veio com essa proposta meio doida pra gente. Nossa, como assim? Quem que é esse cara que ele tá querendo? Cara? Como assim, se não der certo, ele vai assumir isso com a gente? Ele, não, eu assumo com vocês e vamos embora. O preço de uma máquina dessa na época era muito caro, era muito caro. Então, o Gustavo começou a desenvolver alguns fornecedores, a gente buscou algumas ideias, né? Inclusive, foi um dos motivos da gente fazer a nossa primeira viagem para a China, foi pra gente conhecer como é que exatamente é esse negócio isso. Aí, Ali a gente já viu que era o futuro mesmo. Que a gente realmente estava num lugar certo e era isso, era o futuro. O laser foi uma promessa muito promissora para o futuro, né? Então, fomos para a China lá em 2017 por conta desse cliente aí em especial, né? Trouxemos a máquina. Primeira vez que a gente fez uma importação, nossa. Foi difícil. A gente aprendeu tudo, né? Tudo. Foi uma experiência completa, né? Tomamos na cabeça, máquina que para no porto, é tudo para aprender. Aí a gente descobriu tudo, porque tudo que falam para você que vai dar certo, pra gente deu errado. Deu errado. Vai dar canal verde, vai ser lindo. Deu nada. Não deu. O nosso deu vermelho. A gente ficou com a máquina parada mais de 30 dias para poder fazer todo o desembaraço. Enfim, foi traumático. O Jair no meu pescoço querendo a máquina, né? E aí, deu certo, trouxemos a máquina, entregamos a máquina e olha, quem foi startar essa máquina fomos eu e o Gustavo. Fomos nós dois. Eu fui de auxiliar técnica, né? Fui como auxiliar dele lá. E ele como técnico principal, fizemos o start da máquina e tudo mais. E o Jair, ele Jairzão, você presta atenção, hein? Na época ele era conhecido do rock, da System Laser. Né? E os dois trabalharam juntos numa empresa de laser. Então, não, Gustavo, eu tenho conhecimento de laser, de CO2. Gente, Ele vai me desmentir, mas você sabe que é verdade, Jair. Que conheço de laser, coisa e tal, pode trazer a máquina, a gente vai ajustar essa máquina juntos, coisa e tal. Beleza, eu trouxe, né? Só que o conhecimento dele era mais para laser de CO2. Na verdade, o conhecimento do Jair era o rock. Porque o rock... Não, o Jair conhece. Só que era mais conhecimento de CO2, era um pouco diferente, cálculos e tudo mais. E, cara, sobrou para quem? Sobrou para mim. Para fazer ajuste. E a tabela que a empresa chinesa me mandou não batia a velocidade. Eu já, não, tem que ser mais rápido, essa máquina tá com defeito. Foi tudo na unha mesmo. Foi na raça, e puxa daqui, puxa de lá, liga para chinês, corre atrás, no fim deu certo. Graças a máquina deu Deus. Problema no laser, deu problema no cabeçote, deu problema no... Não porque a máquina era ruim, quem tava aprendendo a usar... Era experiência, virou experiência. Aprendemos tudo naquela máquina, tanto que hoje nós somos um dos maiores do Brasil na venda de laser. Eu lembro muito dessa primeira instalação. A gente se confundiu até na hora de fazer a instalação da mangueira do cabeçote. Começou a vazar água e a gente não conseguia saber de onde era. Foi legal. A experiência foi muito válida, né? Foi válida. E assim que começamos o laser, e hoje tem mais de 500, 600 máquinas aí trabalhando. Isso foi em 2018, então... 2017, 17. Exato. Então, o Jair já é cliente da gente há mais de... Bastante anos. 10 anos? Não deu 8 anos, né? 8 anos. 8 já era conhecido antes e agora comprou a máquina. 8 anos. E ele tem que a máquina trabalhando até hoje, sabia? Essa máquina trabalhando. E era 500 watts a máquina. É uma máquina de potência baixa, né? Até porque ele corta a chapa fina, né? Hoje a gente vende de 20 mil, 12 mil watts, mais o 500 watts, pra você ver. E lembra na época que a gente falou lá da história dos 300 watts de CO2, que foi inventado pelo Patel? Ele foi desenvolvido a partir da ideia do Patel. 500 watts foi com fibra ótica para cortar chapa fina. Excelente.
E até hoje a máquina funciona muito bem, a máquina é muito boa, enfim. Foi um começo aí... Mas são experiências... Um pouco tropeçado, assim, mas... Eu falo 2018, porque 2018 nós fomos um dos primeiros a expor uma máquina de laser numa feira, você lembra disso? Lembro também, colocamos então, em 2018, acho que a feira era uma FEIMEC, se eu não estiver errada. Ou foi FEIMEC ou uma ExpoMAF? Acho que foi FEIMEC, porque a primeira ExpoMAF foi em 2017. Sim. Acho. Bom, me corrijam se eu estiver errada. Mas 2018 foi a nossa primeira aparição como comerciantes de máquina laser, né? E nós somos um dos primeiros para fazer a exposição em feiras, né? Então, a gente teve uma boa repercussão, né? A partir disso aí, agora temos máquinas com corte para tubo, de laser, para chapa, gravadora, solda laser, limpeza laser. A gente não falou de limpeza laser, mas tem máquinas que fazem limpeza laser. Eu falei um pouquinho de limpeza laser, né? Que eu te perguntei ali sobre as aplicações, não só para o corte, mas para limpeza de gravação, solda, para limpeza de ferrugem. São máquinas que funcionam bem. A gente gosta dessa palavra, né? Pioneirismo, né? Porque a gente se identifica muito, né, com essa palavra. Então, quando a gente vê algo diferente, a gente consegue colocar isso dentro do nosso portfólio para poder agregar para os nossos clientes, a gente encara mesmo, como foi com o Jair, com o laser. Depois, quando a ideia da democratização, né? Porque as grandes empresas, e não estou aqui para falar mal de empresa alguma, mas tem empresas muito grandes no mercado que, assim, desde a década de 80 vem desenvolvendo e, por glória deles, fizeram grandes máquinas. Só que são máquinas que são impossíveis de serem adquiridas pelo pequeno empresário. Porque, às vezes, ele nem precisa daquela velocidade toda, ele precisa fazer o corte do material dele com um preço acessível. Então, essas máquinas começaram, hoje tem muita gente, muitas empresas no Brasil que também comercializam laser, para você ver como a tecnologia foi bem aceita. Aliás, essa democratização sempre foi um dos nossos princípios aqui, né? Sim. De ofertar para o nosso cliente uma tecnologia acessível. Então, desde o plasma, acho que todas os equipamentos que a gente tem no nosso portfólio, a grande proposta é essa, que a tecnologia chegue para quem precisa dela, né? Sim. E eu até falei para você, antes da gente estar aqui fazendo o podcast, que quando eu falava em laser para mim, eu só lembrava alguns nomes, né? Que são grandes nomes, né? Que era inimaginável para mim, naquela época, pensar em comercializar laser por conta dos nomes, grandes nomes que tinham ali no laser. Porque é isso que você falou. Milhões de reais uma Exato. Máquina. As que não máquinas... são máquinas ruins. De forma alguma, são referências pra gente, na verdade, né? Muita referência. Mas são máquinas voltadas para um outro público, né? Então, o nosso público é o público que está começando, que está iniciando, que está precisando diversificar um pouco, né, as aplicações dentro da indústria dele ali para poder... E ele cresce e compra uma maior. Exatamente, exato. Então, é o caminho. Nós somos o primeiro passo. O stepzinho ali, né? O primeiro degrau. E depois você vai subindo. Até porque a gente se limita também, né? Em relação à potência de máquina. A gente não vai nem chegar em grandes potências, né? Depende, Mas assim, já temos máquina até 20 mil watts já. Que já é uma potência que corta uma grande variedade de formas. A partir disso, já a tecnologia... Quem falar que ainda não está tão madura... Funciona, mas não está tão madura. De altíssimas potências. Então, acredito que... vai ficar mais acessível, mas por enquanto ainda são máquinas mais caras. Porque dá até medo, né? Porque a gente viu na feira esse ano, a gente tinha máquina de laser lá que tinha 120 mil watts, watts de potência. É um negócio... Eu não consigo nem imaginar o quão rápido, né? Uma máquina dessa O cliente também, para uma máquina dessa, ele precisa ter uma estrutura. Lembra que a gente falou do plasma? Ele tem que ter uma estrutura por trás com energia elétrica, não é? Vai consumir 200 kW uma máquina dessa. Você precisa ter um transformador na tua empresa, ter um quadro de energia, pessoal formado e tudo mais. Deixa eu te falar, agora que você aprendeu de laser, aqueles filmes do Jedi que tem a espada ali, você acha que aquilo funciona de verdade? Não tem como, né? Não. Vamos voltar um pouquinho, porque a gente falou bastante ali sobre a tecnologia, a descoberta, né? Os avanços. Mas quando foi que desenvolveram a primeira máquina de corte? Foi nessa década de 60. 1967. É depois que Patel desenvolveu o laser de CO2, já foi um desenvolvimento incrível nessa área. E o tamanho da máquina? Porque assim, quando a gente pensa era mais, foi feito um teste para ver a viabilidade do corte do metal. E ele cortou um metal laser, mesmo? Cortou um metal de 1 milímetro. Tem fotos, se você pesquisar na internet, você vê o primeiro corte foi feito um corte numa chapa de 1 milímetro com oxigênio e laser de CO2 de 300 watts. Esse foi o primeiro corte da história do laser, que se tem registro.
para a aplicação do corte com formação. Foi nessa época. 1967. Eu acho que foi 67. 67. O cara cortou com laser. Cortou com laser. Imagina a dificuldade dele. CO2, na verdade, laser né? CO2. Não existia ainda potência suficiente de laser de fibra nem de diodo nessa época. Gostou? Eu quero no próximo episódio falar sobre escolha, de como escolher o laser, trazer convidados para falar realmente sobre o laser, sobre isso daqui, sobre a Fábia, o fabricante disso. Deixa eu tirar mais uma dúvida também, porque a gente recebe algumas ligações de clientes perguntando sobre ressonador. E qual é o ressonador do seu laser, da máquina que você vende? Isso gerava um pouquinho de conflito pra gente, porque a gente... Eu não entendia quando o cliente falava... Me perguntava isso, né? O ressonador, eu não sou especialista em laser de CO2, mas o ressonador, o pessoal falava muito em laser de CO2, o ressonador do laser de CO2. Onde é gerado o laser lá, que tem o gás carbônico dentro de uma câmara fechada, ele tem espelhos e um pequeno orifício na ponta onde sai o laser. E nessa amplificação de luz, quando a luz vai batendo e refletindo nesse espelho, sendo amplificado, e os fótons e tudo mais, ele reflete e ressona dentro disso daí. Então é uma cavidade que fica ressonante, né? Ou seja, em fase de ressonância, e se chama de ressonador. Tá? Até onde eu entendo que mas seja. Aí por isso que chama-se ressonador laser. Mas seria não como se fosse a fonte, então, por exemplo, né? A fonte é o conjunto completo do laser, onde tem fonte de energia, onde tem os cabos, onde tem eletrônica. Essa é a fonte laser. Tá dentro da fonte laser onde gera o laser. O ressonador no laser CO2 são esses espelhos que ficam refletindo para um lado e para o outro. Dentro da fonte de fibra ótica como eu mostrei, é o gerador de laser. Né? Que é tão pequenininho, né? É que são vários desses, né? Quem já visitou a Metallic e viu nosso laboratório, a gente troca isso daqui quando dá defeito. Mas são vários desses que se juntam para formar um para dar a potência também da máquina, né? Então... Esse aqui tem 200 watts de potência, por exemplo. Então numa máquina de 1000 watts, por exemplo, teria 5 desses. Sim, tem mais, porque a gente não trabalha sempre no máximo, né? Então deve ter uns 6 lá. Tem a redundância, então. Eles têm a redundância e você trabalha com uma potência menor nele. Para não trabalhar sempre no limite. Então, mas é isso aqui que tem dentro da máquina. Então, isso daí conjuntinho. Isso, fica um do lado do outro. Aí depois você tem a conjunção dos lasers, né? É que a fonte também ela é um pouco grande, mas a gente pode mostrar também, né? Pode. Nossa ideia é mostrar o laboratório também, como a gente faz o reparo, o pessoal mostrar entender, ela aberta para as pessoas entenderem como que é e tudo mais. Lá dentro da fonte tem a fibra ótica que você vê que sai do... É legal fazer o legal, né? um vídeo mostrando, mas... Ela sai, aquele pedacinho que você está vendo que sai e vai até o cabeçote, é só parte da fibra ótica. Dentro ele tem uma fibra toda enrolada lá dentro, para que você possa amplificar cada vez mais. Mas ela funciona como? Ela fica recirculando ali? Como eu falei aquela hora, dentro da própria fibra ótica tem a emissão dos fótons a partir do itébio, que é dopado essa fibra ótica, que é da teoria de Einstein. Então, você tem que ter um comprimento certo de fibra para que você consiga amplificar cada vez mais e gerar mais fótons. Isso é uma reação exponencial. Mais fótons, mais luz, mais energia, e você tem a saída do laser lá na ponta. E ele corta uma peça. Gente, é muito legal, né? É isso aí. Tecnologia é um assunto bem interessante, né? A gente poderia ficar horas aqui falando. Mas o próximo vai ser sobre como escolher realmente uma máquina laser, o que você precisa ter, a segurança de uma máquina, que tipo de material ela vai cortar, bico que vai usar. Eu acho que é um tema interessante. As necessidades, né, que a máquina tem que ter. Não é só a potência e nem, sei lá, a potência da máquina ou o tamanho da máquina, né? Mas os itens de segurança que acompanham a máquina, que são, principalmente no Brasil, né? Que a gente está falando aqui do Brasil, que é um dos países que mais são burocráticos nesse sentido, né? Sim. Então, a gente precisa se resguardar em relação a isso. E nós também, falando de novo pioneirismo, nós somos os pioneiros, né? Em criar a NR12 específica para as máquinas a laser, né? Isso, é tudo fechado. Mas é um tema para um próximo capítulo. Eu acho que quem gostou, dá um like, dá o joinha, se inscreve. E nos próximos nós vamos falar mais profundamente sobre escolha, como falei. Sobre as escolhas, sobre as principais características da máquina. Das nossas máquinas, das máquinas também que existem no mercado, para vocês fazerem uma escolha consciente e com o valor que você tem no bolso. Vamos trazer uns convidados bem especiais aí para compartilhar um pouco com vocês também. Né, dar um pouco da nossa história, um pouco do impacto, né, que o laser teve na vida da Metallic. Tá bom? Fechou? Muito bem, então. Muito obrigado. Compartilha. Quiser ou voltar e ver os outros podcasts nossos, estão todos online já no site da Metallic também. Muito obrigado e até a próxima. Até mais, gente.